estamos de volta agora falando sobre os conceitos de informática. Olha só, bem importante agora quando a gente começa a estudar os conceitos de microinformática, saber o significado de alguns dispositivos ou de alguns recursos de hardware. Observa, não só é importante conhecer esses dispositivos de hardware, mas também saber como eles caem efetivamente nas provas de concurso. Um exemplo típico é a CPU, é o processador do computador, também conhecido como unidade central de processamento. Bem, a CPU do computador, a unidade central de processamento, ela é um dos dispositivos mais importantes do teu computador, é conhecido o cérebro como o cérebro do teu computador. E aí só um detalhe antes de entrar aqui, um ponto importante que eu queria lembrar, é que muita gente confunde e acha que a CPU é o gabinete do computador. Mas a CPU não é o gabinete. Vou repetir, a CPU, que significa Unidade Central de Processamento, é o processador do computador, não é o gabinete. Na verdade, a CPU está encaixada na placa-mãe do teu computador e a CPU na placa-mãe vai ser colocada dentro do gabinete, aí tudo bem. Mas a CPU é a unidade central de processamento, é apenas o processador do teu computador, como eu observo aqui nesta mesma imagem. Agora, tem alguns pontos que a gente precisa debater sobre essa CPU. Por exemplo, como a CPU processa os dados? Como o processador do teu computador, a unidade central de processamento, conhecida como CPU, processa os dados? Bem, ela processa os dados com operações de entrada de dados, processa esses dados e aí encaminha isso para a saída. Então, na verdade, a CPU, ela processa os dados recebendo dados de periféricos de entrada ou das próprias memórias do computador e enviando ou encaminhando dados para os periféricos de saída ou enviando para as próprias memórias do computador. Então a CPU se relaciona com os dispositivos com operações de entrada e saída. A ideia do processamento é entrada de dados, a CPU processa esses dados e então a saída desses dados. A ideia também é que a CPU pode receber dados das memórias do computador e também pode enviar dados para as memórias do computador, porque na verdade memória é o local onde os dados estão armazenados e a CPU se relaciona com operações de entrada e saída, tanto em relação aos periféricos e as interfaces, como também se relaciona com operações de entrada e saída com as próprias memórias do computador, certo? Bem, quando a gente pensa nessa hipótese, a gente também pode pensar um pouquinho como a CPU é por dentro, internamente. Como é que a gente vai reconhecer os elementos que compõem, os elementos teóricos principalmente, cair na prova teórica, que compõem uma CPU, uma unidade central de processamento? Basicamente, a gente tem o seguinte entendimento. Na CPU, nós temos a UC, que é a unidade de controle, que é o local onde há todo o controle e comando dos processamentos que ocorrem dentro da CPU. Então a UC, a unidade de controle, é o local desta CPU que vai comandar e controlar o processamento de dados. Mas a UC em si não processa dados, ela apenas controla como esses dados serão processados. Quem de fato processa os dados é a ULA, a unidade lógica e aritmética. É esta ULA, a unidade lógica e aritmética da CPU, quem de fato realiza os cálculos matemáticos, aritméticos e lógicos que demandam um processamento. Numa questão de prova, então, onde eles fossem observar, na CPU, ou qual o elemento interno da CPU responsável pelo processamento de dados propriamente dito? É a ULA, a unidade lógica e aritmética. A UC, como eu disse, só comanda, controla o processamento, mas quem coloca a mão na massa de fato e vai lá processar os dados é a ULA, a unidade lógica e aritmética. Além disso, outra observação, dentro da CPU também existem os registradores, que também podem ser conhecidos como registros. Os registros ou registradores da CPU têm como sua principal função armazenar os dados que a ULA vai processando. Então a ULA vai processando os dados e vai armazenando esses dados de forma imediata nos registros, nos registradores. Ou vai buscando dados para processar também dos registros e também dos registradores.
Então, quando nós falamos de registradores da CPU ou registros da CPU, são pequenas, e aí quando eu digo pequena, é pequena mesmo, são pequenas porções de memória. Observa, os registros ou registradores são pequenas porções de memória que armazenam os dados que a ULA vai processando. Então a ULA vai processando sob o comando e controle da UC e vai armazenando esses dados nos registradores. Ou muitas vezes a ULA busca informações e dados para processar que advêm dos registradores. É assim que é o funcionamento interno da nossa CPU. É bom separar para efeito de prova, né? A UC é a unidade de controle, responsável pelo comando, controle e fornecimento das instruções de como os dados serão processados. A ULA é a unidade lógica e aritmética, é lá que os dados são processados de fato. Ela é responsável pelo processamento propriamente dito, é ali que são feitos os cálculos matemáticos que demandam processamento. E os registradores são pequenas porções de memória interna da CPU, bem pequena e rápida, e que serve para armazenar os dados que vão sendo processados pela ULA ou fornecer informações e dados que a ULA precisa processar. Essa é a ideia que nós temos internamente aí na nossa CPU, a unidade central de processamento ou também processador do computador.